é uma outra pessoa? Isso, a Silene, mas eu acho que ela não vai. Acho que ela não vai conseguir entrar a tempo. Ela não Ah, se não, achei que nós comunicou. éramos em três. Isso. Não achei. Éramos em três, mas aí uma das pessoas cancelou o contrato, agora recente. Tá, beleza. Vamos lá, então. Para quem está assistindo aqui, peraí, tá assistindo a gente aqui no gravado, né? Essa é a aula sobre o tema produtização. Quem está aqui na mentoria com acompanhamento sequencial, essa é a segunda aula. Lembrando, Dani, que a gente vai fazer, por conta de um desencaixe de agenda, a gente vai fazer dois encontros esse mês desse em grupo, tá? Então, a gente vai fazer produtização e na sequência nós vamos fazer o encontro 3 também dentro desse mês ainda, beleza? Então, o tema Beleza. de hoje é produtização, que é um tema que a gente fala muito na internet, né? Muito porque as pessoas têm já esse conceito muito claro na cabeça, no sentido de não dá mais para ficar vendendo só hora e só escopo simples, produto simples, coisa simples. Quem compra quer saber o que está comprando. Só que quando a gente não tem a clareza do que a gente está vendendo, fica difícil para quem está comprando entender esse processo. E aí a gente parte da premissa de que a gente tem que ensinar o nosso cliente a comprar o nosso produto. Então, se a gente tem que ensinar o nosso cliente a comprar o produto, automaticamente a gente tem que ter claro o nosso produto na nossa cabeça, tá? Então, assim, muitos serviços, eles são vendidos apenas como tempo. Então, eu vou vender uma hora disso, 2 horas daquilo. O profissional de, por exemplo, de psicólogo, né? Psicólogo vende hora. Outras funções. Até consultores, eu trabalho como consultor, a gente tem muito esse desafio de não vender hora. Por quê? Porque assim, ó, primeiro, tá? Tu vai estar condicionado ao relógio e não à tua entrega. E às vezes a tua entrega, ela vai precisar de mais do que o cliente te contratou dentro do relógio. Daí tu vai colocar isso em mais serviço. Tu vai trabalhar horas extras sem cobrar do cliente, tu vai ficar gerando adicional para resolver o problema dele, ou tu vai cobrar por metodologia e entrega, que é o mais assertivo. Lá no começo, eu era horista também. Então eu cobrava dos meus clientes de consultoria um pacote de X horas por mês. Só que qual que é o grande problema disso? Havia semanas, o pacote no começo era 3 horas por semana, havia semanas que eu não tinha serviço para estar lá no cliente 3 horas. E aí é onde tu começa a se sentir, entre aspas, roubando o cliente. O que que eu estou fazendo aqui 3 horas se eu não tenho trabalho para 3 horas, se eu não tenho conteúdo para 3 horas? Então, o que eu preciso entender em primeiro momento não é o quanto tempo que eu fico, é a qualidade da entrega que eu faço. Então, quando a gente faz isso, isso gera desgaste e baixo lucro. Por quê? Porque a estratégia está sempre amarrada a eu estar presente lá ou eu estar executando tal atividade naquele momento. E não é aquilo, na verdade, que gera valor. O que gera valor é tu passar uma estratégia assertiva para a pessoa para que a pessoa consiga atingir com o teu produto o objetivo dela. Então, o que que é produtizar no conceito? É transformar algo em uma oferta clara e escalável, né? Então, se a gente trouxer em conexão com o OCT, que é o que a gente fala bastante aqui, é mais oportunidade, conversão e ticket. Por quê? Porque eu sei quanto eu estou oferecendo de tal produto, mesmo que esse produto seja um serviço, certo? Então, o conceito de produtização é transformar serviços customizados em soluções padronizadas. Exemplos: a consultoria. Eu faço diagnóstico OCT. Então, quando eu faço diagnóstico OCT, o que que eu garanto? Eu já garanto um ganho de tempo para mim e para o meu cliente, porque eu vou na dor mais assertiva dele. Embora hoje, nesse primeiro momento, eu não cobre o diagnóstico, porque eu não cobro, eu ganho na criação da estratégia, eu ganho informações valiosas para fazer essa entrega mais personalizada para o meu cliente, certo? Então, eu vou olhar no detalhe.
em que momento que o negócio do cliente está e vou fazer perguntas específicas de dores que eu vou encontrar lá na frente no negócio dele. Então, eu já vou antecipar essas dores. Automaticamente, quando eu for entregar uma solução, eu vou entregar uma solução customizada. Então, por exemplo, confeitaria. Na confeitaria, um produto que tu pode criar é uma caixa festa. Por quê? Porque tu está entregando um serviço completo aqui, onde a pessoa está comprando dois, três produtos dentro do teu, e automaticamente tu está entregando um serviço agregado aqui e tu está valorizando o produto que tu está entregando. Eu sempre dou esse, eu gosto de dar esse exemplo que quando eu já contei a minha história para quem conhece aqui, para quem conhece ou para quem não conhece, durante 3 anos eu vendi doce na rua. E quando eu vendia doce na rua, o nosso doce não era o mais barato, ele nunca foi o mais barato. E eu nunca olhei para o lado para precificar produto. O que que a gente conseguia? A gente criava algo que, mesmo que existisse no mercado, era apresentado de uma forma diferente. Então isso fazia com que a gente não tivesse efeito de comparação. E eu conseguia vender, às vezes, uma fatia de bolo perto de R$ 30 a unidade. Por quê? Porque era algo de uma maneira que só a gente apresentava. Então era uma fatia bem exposta, tu enxergava todas as camadas de bolo, né? Quantas camadas tem de recheio, era um corte bonito, bem feito, numa embalagem bem apresentada. E a gente tinha, por exemplo, às vezes, uma subversão de produtos comuns. Então, quando a gente fazia releitura de receita, a gente fazia essa releitura apresentando aquele produto de uma nova forma. Por exemplo, a gente fazia uma salada de fruta que a gente chamava de salada de fruta gourmet. Ela, diferente de outras saladas de fruta, ela não tinha caldo. Eram só as frutas picadinhas ali dentro de um pote que ia um creme por cima. Esse creme é um segredo nosso, era um segredo nosso da confeitaria, uma das receitas que a gente não abre. Mas, por exemplo, as frutas que a gente escolhia não eram frutas comuns. Então tem como tu fazer o básico de uma maneira diferente. Por exemplo, a nossa salada de fruta, ela ia uva, mas ela ia uva Thompson, que é a uva sem semente. Aquela verdinha sem semente, né? Então, quando a gente colocava das frutas comuns, talvez banana fosse a mais comum, mas ia morango, ia mirtilo, ia abacaxi, ia manga. Daí a gente fazia algumas versões, por exemplo, a gente tinha alguns clientes dentro da rota que eram alérgicos, ou abacaxi, ou a manga, tal, e a gente tinha que tirar alguma fruta e a gente fazia uma substituição. Mas no geral, a nossa salada de fruta ia banana, manga, abacaxi, morango, mirtilo. Eu acho que era 5 frutas. Banana, abacaxi, morango, mirtilo e manga. Eram essas 5 frutas. Fica colorido, dá uma apresentação bonita. Era um copo grande, valorizava. E assim, ticket médio, 15, R$ 18 uma salada. Dá para fazer. Só que é a maneira como a gente apresenta. Então, por exemplo, sempre quando o cara falava assim, mas nossa, o teu produto é caro. Eu sempre falava para ele, eu falava, ó, eu não tô te vendendo produto barato. Eu quero que tu tenha uma experiência única. O que que foi acontecendo? Foi acontecendo que o cliente ele guardava aquele dinheirinho ali. Se ele guardava aquele dinheirinho, ele tinha certeza que o que ele escolhesse dali era bom. E aí o que que os clientes falavam para outras pessoas quando iam apresentar a nossa empresa para as outras pessoas? Cara, eu já comi de tudo aqui. Qualquer coisa que tu comer aí vai ser bom. Não é barato? Não, não é barato, mas é bom. Porque a entrega tá acima da expectativa, entende? Então é tu entregar algo que a pessoa não vai consumir em outro lugar. Recentemente, eu fui fazer um diagnóstico com alguém que era nosso cliente de consultoria há uns anos atrás. E a pessoa falou assim para mim, cara, vocês não pretendem voltar mesmo? Eu falei, por hora não. Agora a gente está em outros projetos, a gente pretende voltar, mas não agora. Não, sabe por quê? Porque assim, ó, eu compro cookies de outros lugares tentando sentir o mesmo sabor, mas eu não consigo.
Por quê? Porque a gente criou algo único, específico. Não, a gente podia simplesmente pegar receitas de internet e levar essas receitas de internet para fora. Mas era algo que qualquer um poderia fazer. Qualquer um que começar hoje vai fazer o quê? Vai no YouTube, vai procurar no Google receitas de doces, de coisas para fazer, vai pegar essas receitas, vai repetir essas receitas. Mas qual que é o teu fator uau? Onde é que está a tua produtização nisso? Onde é que estava a nossa produtização? Na embalagem, na apresentação. O produto sempre era muito bem apresentado. Se o produto estivesse feio na embalagem, ele não ia para venda. Se a gente testasse produtos na rua, que o dia a dia deles fizesse com que esse produto fosse estragado, a gente não continuava o produto. O grande exemplo que a gente dá é a questão do brigadeiro. Quando a gente começou a vender, era calor, era muito calor. E o brigadeiro, no primeiro dia, eu vendi bastante. No segundo dia, eu já não vendi mais tanto. No terceiro dia, acho que foi, tava muito calor e os brigadeiros começaram a derreter. Então, em vez deles ficarem uma bolinha, eles começaram a ficar uma coisa esparramada, feia, sujar a caixa, se bater entre eles. A gente falou, cara, não vai ser esse produto. Até porque brigadeiros, a gente parar para pensar, todo mundo que começa a vender o doce hoje começa vendendo brigadeiro. É o mais comum, é o mais prático, é o mais fácil de fazer. Então a gente foge da zona comum, foge de apresentar um produto comum, para quê? Para que a gente não fique condicionado àquilo que todo mundo está fazendo. Então eu sempre digo que tu muda, tu tira o efeito de comparação. Quando tu apresenta algo de maneira diferente, tu tira o exemplo, o efeito de comparação. Então, hoje, a caixa festa, ela te tira de uma zona comum de quem vende só brigadeiro, só salgadinho, só bolo. Beleza, mas já tem uma galera vendendo caixa festa. Então, o que que tu vai colocar dentro desse negócio aqui para que tenha algo que só tu vai ter? Só a tua empresa vai ter. E quando a tua empresa tem algo que só ela tem, isso é extremamente valioso. Um conhecimento, uma técnica, um sabor, uma apresentação, um modelo. O que que o teu negócio tem de tão valioso que te faz descolar de quem são os exemplos comuns do teu mercado? Então, a gente tem o exemplo do marketing, por exemplo. Plano de 10 posts por mês. Beleza, isso é commodity, né? Toda agência de marketing, ela vai fazer um plano de 10 postagens por mês ou de 8, ou de 4, ou de 6, um pacote de postagens, tudo certo. O que que te difere de outra agência de marketing? Então, o grande exercício dessa aula de hoje é a gente pensar nisso, tá? Serviço avulso, a hora, o produto pelo produto, ele é incerteza. Isso não me destaca de ninguém, eu sou só mais um. Agora, o que que eu vou fazer para não ser só mais um? O que que eu tenho de diferencial? Então, aqui a gente já tem uma grande antecipação disso, ó. Produto é clareza. Então, o nome, o escopo, o preço, a promessa, tudo tem que estar claro para o nosso cliente. Será que está claro dentro do nosso produto? Então, qual que é a estrutura de um produto? Uma boa estrutura de um produto. O Um nome Eric, atrás. Oi, pode falar. só para falar, ou é assim mesmo? Não entendi, desculpa. A apresentação não tá passando ou é assim mesmo? Opa, será que não está Tá. carregando aí para ti? Tu tá em qual página? Aqui tá na primeira, mentoria OCT. Ué, share, tá passando a tela Posso estar aqui. travado, né? Travou. Pode ser. Ah, tá vendo a minha tela agora? Eu tô vendo, mas tá travado na primeira Na página. primeira página, né? Eu acho que ele travou. Não é nem isso. Eu acho que ele tá travado mesmo. Deixa eu O... compartilhar e compartilhar novamente. Uhum.
Agora, Dani, tá conseguindo ver? Tá carregando. Agora sim. Tá vendo o que agora na tela? Tá a página de abertura e tu clicou para exibir modo tela cheia, eu acho, né? Tá carregando. Tá, vamos ver do começo. Agora tá no conceito de produtização. Pois é, mas não é a mesma tela que eu tô vendo. Qual que é a zica disso aqui? Vamos ver. Hum. Abertura, conceito de produtização. É que ele tá mostrando aqui o. É, agora tá Agora. no Tá. conceito de produtização. Vamos ver aqui, tá. É, ele tá ficando travado, ó, porque eu já troquei aqui. Conceito de produtização. E ele tá mostrando em tela fechada ou tela cheia? Fechado. Não, é fechado. Eu vejo os outros slides do lado. Tá, agora tá mostrando tela cheia. Não, eu acho que é aí que tá o. Tá, então vamos sem mostrar a tela cheia. Tá vendo os Tá. slides do lado, mas agora tu tá vendo o conceito de produtização, certo? Sim, certinho. Então, beleza. Então, vamos para a estrutura de um produto. Tá vendo essa tela? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, nome atrativo e simples. Aqui, ó, isso aqui é um exemplo que eu gosto de dar bastante, porque eu tinha um problema muito sério com isso aqui. Porque quando a Priscila criava produto, por exemplo, pra gente vender, os doces pra gente vender, ela criava uns nomes meio estrambólicos, assim. E esses nomes que ela criava me fazia ter que explicar o produto. Por um lado era legal, porque as pessoas achavam o nome divertido, mas por outro me causava mais um transtorno de demorar mais do que eu precisaria para explicar o que que vai ali dentro. Então, tipo assim, ó, vamos supor, criamos a torta Flowers. Daí, toda vez eu tenho que explicar o que que é o Flowers, o que que vai dentro da torta Flowers. Daí eu já tinha que explicar que era a torta Flowers, que vai morango, banana, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Entende? Então isso acabava atrapalhando um pouquinho. Depois que a pessoa sabe o que que é a torta Flowers, por exemplo, que nem existia, tá? É só um exemplo. Mas depois que a pessoa sabe o que que é a torta Flowers, automaticamente ela vai associar o nome ao produto e ela compra direto. Mas para quem é novo que nunca comprou a torta Flowers, eu tenho que ficar toda a vida explicando o que que vai dentro dela. Então, se esse nome ele for legal, mas ele for é, é, mais autoexplicativo, eu acho que é mais bacana. Tem produto que não vai ter como explicar tudo que tu faz num produto só. Daí tu vai ter que ter uma, uma sequência ali onde tu associa o que que é, né? Às vezes tu pode ter um produto que seja autoexplicativo. Vamos supor, eu tenho vamos supor, uma empresa de, sei lá, vamos pensar. Dá o teu exemplo mesmo, Dani, mas vamos lá. Eu tenho um escritório de arquitetura. Eu tenho o projeto é projeto, tu entende o projeto, né? E dentro do projeto eu tenho os pacotes. Eu tenho o acompanhamento de obra, né? Eu tenho a consultoria, eu tenho uma consultoria em design, por exemplo. Então, beleza, tá claro o que que tu tá fazendo ali. Tu pode até botar um nome para o teu projeto, um nome para tua consultoria, um nome para acompanhamento de obra e tudo certo, mas tá claro, ele é atrativo, ele é simples. Tu tá explicando o que que tu tá fazendo ali. Agora, eu tenho meu produto agora é o Star. Tá, mas Star o quê? O que que é Star? O que que é Entende? Então, eu não posso desconectar o que que eu faço. Tem que estar claro ali. E a segunda coisa é o problema que a gente resolve. Então, qual que é o problema que o meu produto resolve? O, o meu cliente, ele me procura ou ele me escolhe por quê? Eric, eu não sei essa resposta. Cara, procura com os teus clientes, tu vai encontrar, eu sempre falo isso. Quem já comprou de ti, por mais diferentes que essas pessoas ou empresas sejam, elas têm algum ponto em comum que as fez te escolher. Ali é que tá o problema que tu resolve, geralmente. Às vezes é algo que tu gosta de fazer, que tu gostaria, mas geralmente é algo que tu tá fazendo mesmo sem saber. Todas as pessoas elas vão te procurar por um motivo específico. Ou por conta da tua linguagem,
ou por conta de uma característica do teu produto, ou por conta da segurança que tu passa. Mas no fundo, no fundo, no fundo, qual o problema delas que tu resolveu? De todas elas. E tu pode resolver, às vezes, o mesmo problema dessas pessoas, só que de formas diferentes, personalizado para cada um deles. Mas o problema que tu resolve é o mesmo. Então tem o escopo definido. Aqui a gente tem o X da questão. De onde a onde meu produto vai? O que que eu faço? E também, importante, o que que eu não faço dentro desse escopo de contratação aqui? O que que eu vou te apresentar? O que que eu não vou te apresentar? É um produto físico? O que que ele vai fazer? O que que ele não vai fazer? Para que que tu quer usar? Se é um produto físico, para que que tu quer usar ele? Ah, eu quero usar esse computador aqui. Eu quero usar ele para jogar. Ele não foi feito para jogar. Esse computador aqui não vai te entregar isso. Esse computador ele vai te entregar um dia a dia de trabalho para uma empresa comum, ele vai te entregar chamada de vídeo, tudo que é na nuvem ele vai trabalhar direitinho, ele é um pouquinho mais rápido porque é SSD, mas ele não tem placa de vídeo. A memória dele é uma memória não é tão robusta para te trabalhar rodando o jogo. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Não é essa máquina que vai te atender. Então, eu vou ter que te mostrar uma outra máquina que atenda. Então, qual que é o problema que eu resolvo? Eu pego usuários de computador em geral e adapto à necessidade real desse cara. Esse problema que eu resolvo. Eu construo soluções personalizadas, né? Vou dar o exemplo aqui do cara que se fosse uma empresa de informática. Então, eu preciso entender o que que essa pessoa precisa. E se, por exemplo, eu não vendo máquina gamer, tem que estar claro que eu não vendo máquina gamer, eu só vendo máquina para o dia a dia. Amigo, não, todas as máquinas que eu trabalho aqui, elas são voltadas para isso, 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 isso. E aí, se o cara gamer te procurou, duas coisas. A primeira é posicionar esse cara e ajudar ele a encontrar uma solução, mesmo que o teu produto não seja essa solução. E segundo, será que não está havendo falha de comunicação? Porque as pessoas estão te procurando por uma coisa que tu não faz? Então isso é importante também. Como é que eu estou me posicionando? Se os meus produtos estão bem posicionados e bem explicados para o cliente. Quando a gente vai nichar, é bem difícil também, por conta disso. O meu produto é um produto que hoje é difícil de explicar para alguém que eu presto uma consultoria e eu não falo de finanças, eu presto uma consultoria e eu não falo de pessoas, eu falo especificamente da área comercial dos negócios. Ah, então tu vai treinar a minha equipe? Também não está dentro do meu escopo de trabalho. Eu também não sou um treinador de equipes. A minha especialidade é dado e processo. Ah, mas será que é isso que eu quero? Depende. Daí a gente volta lá para o diagnóstico. Por isso que eu faço um diagnóstico bem feito. Porque eu mostro para a pessoa, ó, tu tem uma falha aqui, 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 e isso aqui é um gatilho para a gente usar o trabalho. Se tu entender isso, isso e isso aqui vai melhorar no teu negócio. Ah, entendi. Então, beleza, então faz sentido. O modelo de entrega, como é que eu vou entregar isso? É um produto físico? Eu entrego ou o cliente retira aqui? É virtual ou é presencial? Eu vou fazer encontros ou eu vou agir sem que o cliente precise estar presente? Aí a gente pula para a questão preço. É um preço fixo, ó, é um preço fixo. Cada execução tem um valor. Eu tenho um pacote que eu entrego. Como é que tá isso? Como é que isso está precificado? 6. Qual que é o meu diferencial? Qual que é o meu diferencial, claro? O que que me descola dos concorrentes? Ah, o que me descola dos concorrentes é a maneira como eu abordo a questão X, que eles abordam de maneira diferente. Ó, o meu diferencial, o meu Eric, tá? O meu diferencial para os meus concorrentes é eu atuo numa área onde o cliente geralmente não enxerga o seu negócio, que é dado.
Ele tem lá um monte de informação, mas ele não sabe transformar isso em ações. Então eu ajudo ele com isso. Esse é o meu diferencial. A gente cria uma estratégia primeira para coletar dados e a gente utiliza esses dados para melhorar as estratégias do cliente. E eu vou treinar a empresa. Eu não vou treinar a equipe. Por quê? Porque a equipe entra e sai, a empresa fica. Então, esse é um diferencial claro. Eu treino empresas, eu não treino pessoas. E nada contra quem treina pessoas. Tem gente que faz isso muito bem. E muitas vezes em empresas que eu vou, precisa de treinador de pessoas. Mas eu não treino pessoas, eu treino empresas. É diferente. Então, aqui a gente tem um exemplo de dinâmica, né? Que seria transformar um serviço em um produto. Então, nome, escopo e preço. Então, se tu quiser fazer, Dani, a gente pode fazer é pegar um serviço teu e a gente tentar criar um produto, um nome, um escopo e um preço para ele. Se tu quiser fazer essa dinâmica, a gente pode fazer. Tipo, agora, É, vamos lá. no caso, tem que escolher uma coisa que eu faço, né? Deixa eu ver, a É, dinâmica transforma um serviço em um produto. Tipo, projeto de reforma, por exemplo. como é que esse produto, como é que tu apresenta esse produto hoje? Como que eu apresento? É, como é que tu vende essa solução atualmente? Ah, eu mostro projetos que já fiz reforma, no caso, o antes e o depois. Certo. É, a pessoa que te contrata, o que que ela quer? Qual que geralmente é a dor que ela tem? Ela quer deixar mais funcional e mudar a estética, atualizar. Então poderia ser tipo algum nome assim que remetesse à atualização, sabe? A tipo algo novo. É, deixa eu ver. Não é repaginação, sei lá, um nome tipo mais criativo, sabe? Alguma coisa que remetesse a uma nova cara, assim. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Tô tentando pensar nisso, vamos lá. Mas eu acho que o funcional é o que me pega. É o que Quando a pega gente conversa, mais? quando a gente conversa, o que sempre me pega é esse negócio do funcional. Tá. Que, tipo É, assim, ó, no teu caso, não que a estética não venha na frente, é que em muitos casos a estética vem antes do funcional. E no teu caso, a estética, ela não é estética pela estética, sabe? tá, é uma estética funcional, né? Tipo, é uma consequência. Não, Então, deixa eu pensar também. molde, redesenho funcional, É, entende? Não que seja, mas é só pra gente exercitar isso. sim, é só para exercitar, Aham. né? Mas poderia ser um redesenho funcional Uhum, do teu espaço. Tá claro que tu vai redesenhar, entende? uhum, E tá claro que tu vai fazer de maneira funcional. uhum. O que que tu faz nesse projeto? Tanta coisa, né? Deixa eu ver como que dá pra. A gente faz o levantamento do que tem, analisa as novas funcionalidades com base em questões técnicas existentes, né? E não sei se é isso, eu tô sendo clara. É isso que tá perguntando, né? Isso, vamos lá. Mas o que que tu vai entregar para essa pessoa? Pensa num pacote de produtos. Vamos botar 5 coisas que tu entrega para essa Ah, pessoa. tá. Tipo, o que a gente entrega de forma prática é planta de construir a demolir, relocação de pontos elétricos e hidrossanitários, 2, planta de forro, planta de iluminação, tabela de esquadrias, o acompanhamento, que em caso de reforma é muito importante ter, né? mas aqui tu já Que conseguiu elencar tuas entregas, tá vendo? é. Uhum, Então aqui a gente já tem mais ou menos um escopo.
E aí é o que a gente sempre conversa fora daqui, né? É, a gente pode colocar mais ou menos coisas e dividir isso aqui em pacotes, Sim, é. Uhum. né? Então, pode ter o acompanhamento, pode não ter o acompanhamento. É, o acompanhamento tem que ser fora, né? Hoje eu tô colocando tudo junto, mas eu tô Mas deixando é só um um. exemplo, né? Então aqui tu já tem uma Sim, ideia aham. de escopo. Ah, isso aqui tu tá entregando o teu pacote full, o mais completo que tem, sabe? Gold, Premium, Sim. Diamond, sei lá. Mas tu tá entregando o pacote mais completo que tem aqui, já com o acompanhamento. Mas tu pode fazer um pacote sem o acompanhamento. Tu pode fazer um pacote sem, vamos supor, com indicação de produto, sem indicação de produto, né? E várias coisas que tu pode fazer. Ticket, preço hoje. Quando a gente bate um projeto desse, a gente está falando de um projeto de quanto? Ah, no mínimo 2.800. No mínimo 2.800. Pode custar. 2.800 hoje, menor ticket. É o menor ticket. Fechou? E qual a forma de pagamento desse 2.800? Geralmente é 30% e mais duas. Três, no máximo. Show de bola? Então já está desenhado. Esse 2.800, uma mais duas, uma mais três, vídeo Uhum. negociação. O escopo, tem 5 coisas que a gente entrega. O redesenho funcional. Esse é o nosso produto, né? Que a gente fez aqui. Agora é a gente entender o seguinte: 2.800, qual é o próximo entregável que eu posso colocar e qual é o plus que eu vou dar nisso, Uhum. né? Então, beleza, 2.800 hoje é esse projeto sem o acompanhamento. Se eu fizer o acompanhamento, eu vou acrescentar nesse produto aqui um ticket de mais, vamos supor, R$ 600, né? Não sei se é esse o valor, mas enfim. Uhum. R$ 600 para a gente fazer o acompanhamento. Então, esse produto ele passa a ser essa é a versão de entrada, a versão intermediária com acompanhamento de obra e a versão full com é, catálogo de fornecedores parceiros. Aí 3.600, pacote completo. 2.800, 3.400, 3.600. Uhum. Entende? Então, já tem mais ou menos uma ideia. E de ir colocando. Ó, eu vou assim, assim, assim. Não é o valor padrão de mercado. Beleza? Que a gente vai fazer? A gente só vai ajustar isso à realidade do nosso mercado. Então, talvez não seja, a entrada não seja 2.800, a entrada seja 2.500. Beleza, a gente faz esse ajuste. Mas isso que vai dizer para a gente é o mercado, certo? Então, Uhum. beleza, terminamos Legal. a dinâmica. E aí, vamos lá. Conexão com vendas. Produtização facilita a oferta de entrada. Então, o que que acontece? Eu consigo apresentar para o meu cliente um produto que cabe no bolso dele, que facilita ele comprar o meu produto. E aí depois a gente só vai negociando o que que eu vou entregar mais ou não. Mas é que se eu vier com um produto muito lá em cima, as pessoas tendem a pensar que, isso não é para mim. Então eu tenho que conversar a linguagem dele, apresentando produtos que estejam dentro da possibilidade dele também. E aí, quando a gente tem os produtos bem definidos, eles ajudam a gente a escalar com processo e equipe, porque eu consigo demandar, eu já sei da onde aonde esse produto vai. O que que ele vai me demandar de tempo? O que que eu posso delegar para alguém e o que que eu mesmo faço? Então, eu consigo fazer esse trabalho. E ele permite criar escada de produto. Então a gente deu o exemplo aqui, ó. Pensamos em três, né? Entrada, recorrência e o premium. Então o entrada ele não tem um acompanhamento. O produto, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui a gente criou um produto de recorrência, né? Durante os 12 meses da tua obra eu vou te acompanhar, resolvendo todos os pepinos. Dá para fazer, né? Ou a pessoa pode só contratar o projeto da Dani, né? Por exemplo, recorrência. Para o caso de uma obra que vai se arrastar durante, sei lá, 2 anos, não vale a pena a pessoa contratar um plus de recorrência aqui da Dani, fora o projeto? E o prêmio é a mesma coisa, né? Isso aqui vai com todo o projeto, vai com todo o acompanhamento de obra, e depois ele vai também.
com a nossa lista de parceiros, com acesso a um clube exclusivo de parceiros que vão te permitir comprar produtos com desconto. Ó, esses aqui são os parceiros que fazem parte hoje da nossa comunidade, do nosso clube de ofertas, nosso clube de negócios, enfim, entende? Então dá para fazer. Aqui a gente melhorou dentro do OCT. O que que a gente está melhorando aqui? A gente está melhorando o ticket, a gente está melhorando às vezes conversão, porque eu estou aplicando para um produto que o cliente pode comprar. Beleza? Então, para a gente finalizar, né? Por que que a gente produtiza? Para a gente ter clareza, para a gente poder dar escala e principalmente para a gente ter lucro, né? Porque muitas vezes a gente vai entregando, 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 porque a gente tem esse compromisso com o resultado do cliente, beleza? Mas a gente tem que ter um limite, senão a gente vira escravo do nosso próprio trabalho. E a gente não cresce, a gente não escala, a gente não delega, porque tudo eu mesmo faço. Então, determinadas coisas eu posso fazer, determinadas coisas não estão dentro do meu escopo de trabalho, e tá tudo bem, certo? E principalmente para a gente tornar a nossa opção, a nossa operação um pouquinho mais lucrativa. Então, a atividade final, transformar um serviço num produto pronto. Agora, isso aqui que a gente fez aqui de maneira esboço, agora a gente pode fazer isso aqui de verdade. O desafio é apresentar esse produto pronto a 3 clientes e depois trazer o feedback real no grupo, tá? Então, a gente vai pegar um serviço. A gente já começou a fazer isso aqui. Dá para dar continuidade, dá para Uhum. melhorar o que a gente fez aqui dentro. Num produto pronto agora, com aqueles 3 conceitos, né? Nome, escopo e preço. Pegando toda a estrutura que a gente pensou aqui. Apresentar esse produto a 3 clientes. E depois que apresentar, trazer o feedback no grupo. Tá. Beleza? Às vezes, o que a gente. Ah, para quem eu vou apresentar? Pô, às vezes para alguém que bateu na trave. Um outro produto meu, eu vou criar esse produto como uma solução a algo que eu não consegui entregar para aquela pessoa naquele momento. Hoje eu tenho, Terapia. eu tenho clientes, exemplo, né? Eu tenho clientes de mentoria que não podiam ser meus clientes de consultoria. Quando eu criei a mentoria, eu fui lá apresentar para eles. E aí acabei fechando negócios assim. Por quê? Porque a mentoria toma menos tempo da pessoa, a mentoria ela é mais direcionamento e menos acompanhamento. E a mentoria, ela tem um ticket menor que o ticket de consultoria, porque na consultoria eu coloco a mão no negócio do cliente. Na mentoria eu não coloco. Então aí tá a diferença. Beleza? Beleza. Muito Valeu. obrigado para quem estava aqui com a Obrigada. gente. Obrigado, Dani. Para quem está assistindo aqui, essa é a nossa segunda aula, faz parte de um conjunto de doze temáticas, né? Essa aula fica disponível, assim como todas as outras, na plataforma para você, junto com todos os materiais. Beleza? Tchau, tchau, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Vai encerrar aqui e acho que encerrou.